Quero falar nesta manhã sobre o seguinte tema: grande é a nossa chamada. Grande é a nossa chamada. Vamos ler a Bíblia no Novo Testamento, numa das cartas de Paulo, em Efésios, capítulo 1, de 1 a 4. Repetindo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém. Quando estudamos as cartas de Paulo, temos que ter em mente o livro de Atos, onde narra as viagens, missões, pregações e ensinos dos apóstolos. O livro de Atos, a partir do capítulo 9, onde Saulo de Tarso se converte a Cristo e começa então uma jornada evangelística, missionária do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 18, narra a igreja de Corinto. Atos 19, a igreja de Éfeso. No versículo 10, diz que, Atos 19, 10, Paulo entrou na Ásia Menor, através de Éfeso. Toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. E quero meditar, a princípio, aqui numa introdutória, a respeito desse local. Hoje, o país é a Turquia. Tem-se dito que a Turquia é a encruzilhada do mundo, ou seja, um rio estreito ali na cidade de Istambul separa o Oriente do Ocidente. Por isso que tem se dito que a Turquia é a encruzilhada do mundo. E foi naquele lugar que Paulo funda uma igreja, a igreja dos Efésios, aqueles que nascem em Éfeso. Era a porta da Ásia. Paulo tinha saído da Europa e entrado em outro continente, a Ásia. Ele entra por Éfeso. Aleluia. E nós lemos aqui Paulo escrevendo sobre a nossa chamada como igreja. E nesse mesmo livro, capítulo 4, verso 11, fala da chamada ministerial. Há duas chamadas. Primeiro, para a salvação. Segundo, para o serviço cristão. A chamada para a salvação é a chamada universal para todos. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem fé em Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Você deve adquirir fé em Jesus Cristo, ao ouvir a palavra de Deus. A pregação tem que estar misturada com fé, como diz lá em Hebreus 4:2. De nada adiantou a pregação para Israel, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Então, o conhecimento sem fé é inútil. O conhecimento mental, intelectual ou até teológico, se não for misturado com uma fé obediente, uma fé espiritual, uma fé verdadeira, uma fé viva, a pregação é em vão. E aqui em Éfeso, Paulo escreve da cadeia de Roma, é uma das cartas da prisão. Ele escreve: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando Deus de bendito. Devemos bendizer o nome de Deus, como diz o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor. A nossa alma tem que adorar, a nossa alma tem que falar de Deus, a nossa alma tem que estar envolvida na presença de Deus. A ti, Senhor, levanto a minha alma. A alma ora, a alma adora, a alma canta com graça, a alma sente tristeza, sente alegria. Mas devemos cultivar essa adoração em nossa alma. Bendizer ao Senhor. Bendito. Então Deus é bendito. Bendito Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, quando você aceitou a Cristo, quando você começou na fé, Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Hoje em dia, muita gente gosta de dar testemunho daquilo que Deus faz por ela. Não é errado. Deus me prosperou, Deus me curou, Deus me abençoou. Não é errado você orar para todos os problemas da vida. Certa vez minha mãe perdeu um cachorrinho. Ela orou: Jesus, faz aparecer o cachorrinho se for a tua vontade. Apareceu, depois de 2 dias, na porta de casa. Quem somos nós para questionar o que Deus faz? Ou deixa de fazer? Se Ele fizer, como diz o hino, né? Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Aleluia. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Antes de você ser crente, você não orava. Então, oração é bênção espiritual. Agradecer pela grande salvação é bênção espiritual. Ouvir o Evangelho é bênção espiritual. Ir numa igreja evangélica bíblica é bênção espiritual. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, com tudo que tem direito à vida e piedade. Diz aqui o livro de Pedro, 2 Pedro. Tudo que Deus é e faz está ao nosso dispor. Aleluia! 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Tudo que precisamos para viver na vida material, tudo que precisamos para sobreviver na vida espiritual, está ao nosso dispor. Pelo seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento de Cristo. Anote aí, 2 Pedro,
capítulo 1, verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Comparando com Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Às vezes, quando eu contemplo o rosto de um crente, eu penso nesse versículo. Ali está uma pessoa que Deus enriqueceu. Já sabeis a graça de Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que ele, pela sua pobreza, nos enriquecesse. Rico de fé, rico da palavra, rico de alegria, rico de paz, rico de contentamento. Nada nos faltará. É tanta riqueza na parte espiritual que não dá para explicar. Cada tema desse é infinitas mensagens. Aleluia! Verso 4. Efésios 1:4. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Fiquei pensando nisso. A eternidade, houve uma época que não existia anjos. Na eternidade, houve uma época que não existia terra. Na eternidade, houve uma época que não existia o mar, a criação, o universo, a natureza, os animais. Só existia a Trindade. Parou para pensar nisso? Uma época na eternidade que não existia nada, 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 absolutamente nada. Somente a Trindade. Parou para meditar nisso? É o lugar que vai todos os salvos em Cristo. Paraíso. Alma consciente com Cristo. No paraíso eterno. Aguardando a ressurreição do corpo. E quando Paulo ensina que o corpo não é para prostituição, é coisa gravíssima. Porque todo pecado que o homem pratica é fora do corpo. Mas quem peca contra o seu próprio corpo é uma coisa muito séria. Uma vez eu estava em São Bernardo, num congresso de jovens. Quem pregava era Paulo Romero. Ele, preocupado com essa área da juventude, sobre namoro, noivado, casamento, ele esperava que as perguntas dos jovens fossem na área sentimental. Não. Os jovens ali estavam tão fortalecidos na fé que não se preocupavam com isso. As perguntas eram sobre milênio, arrebatamento, escatologia. Não teve um aluno que perguntou sobre namoro. Mas o Paulo Romero teve, assim, alegria de entrar no assunto e explicar o namoro cristão, o noivado cristão e casamento. Mas tem um pecado que você não pode lutar contra ele. Você tem que fugir, dar no pé. É a prostituição. Quando Paulo diz, em 1 Coríntios 6,18, foge da prostituição. O que quer dizer isso? Passa longe, corre, sai correndo, foge. Jó se desviava do mal. Paulo disse, abstém-vos da aparência do mal. Voltando aqui a Efésios 1:4, ele nos elegeu, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes dele criar os anjos, ele já te chamou para você ser santo, separado, para você não receber de Deus nenhuma repreensão, irrepreensível diante dele em amor.
Aqui está um segredo. Aqui está o segredo de ser santo, o segredo de ser irrepreensível, não deixar o amor esfriar, o amor em evidência. O amor é o foco. O amor é o que está faltando. O amor é tudo, diz um hino de Osés de Paulo. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo. Aleluia. Quem ama é santo. Quem não ama não consegue ser santo, porque o ingrediente da santidade é o amor. O amor santifica. Como é que está o nosso amor para com a esposa? Como é que está o nosso amor para com os filhos? Como é que está o nosso amor pelo vizinho? Pelas pessoas? Aleluia! Está meio frio? Desinteressado? Como é que está o nosso amor? Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Quando o amor esfria, você não se preocupa mais com o caminho da santidade. Quando o amor esfria, você perde o zelo, perde o cuidado e até o medo de perder a alma. Que coisa triste a pessoa se entregar ao pecado sem o temor a Deus, pois o amor esfriou. O amor aceso, o amor contínuo é que nos sustenta. O que alimenta o crente na caminhada de fé é o amor. Aleluia! Começamos com fé, vamos terminar a fé no amor. Quando Jesus lavou o pé dos discípulos, diz a Bíblia em João 13:1, ele amou a todos até o fim. O amor te leva até o fim da caminhada da fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o amor, que alimenta a fé. Guardei a fé. A fé sem amor é morta. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu estava em Santo André, era solteiro, num congresso de jovens, em Santo André. E o tema do congresso é: até onde seguirás a Jesus? E tinha uma faixa escrita e uns pés na areia, caminhando. E o tema: até onde seguirás a Jesus? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não está dizendo até onde tu estás na igreja. Podemos estar na igreja e não estar em Jesus, né? Paulo escreve aos Coríntios: examinai a vós mesmo se Jesus Cristo está em vós, senão vocês estão reprovados. 2 Coríntios 13:5. Mas nós sabemos que não somos reprovados. Até onde seguiremos a Jesus? Se faltar o amor, você para de seguir. Se faltar o amor, você não quer ser santo. Se faltar o amor, você deixa de ser irrepreensível. Mas a Epístola aos Efésios
é a nossa chamada como igreja e para o ministério. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Aleluia! Vamos pedir sempre para Jesus: derrama o teu amor no meu coração. Derrama o teu amor no meu coração. É o Espírito Santo que derrama o amor no coração, Romanos 5,5. E Paulo escreve, aliás, Lucas, não é Paulo, Romanos 15, 31. Para o amor não esfriar, temos que orar. E Paulo pede oração para o amor continuar firme. Romanos, no capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Olha, rogo, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo. Então o Espírito Santo toca, enche o coração do crente do amor de Deus. E o amor de Deus em evidência em nosso coração é que nos constrange, é que nos quebranta. Faltou o amor, faltou tudo. O amor é o fruto. Sem amor não há paz. Sem amor vem perturbação. Sem amor vem tristeza no lugar da alegria. Sem amor você perde o controle, o domínio próprio. Sem amor você é impaciente. Sem amor você não é perseverante. Sem amor você não é longânimo. Sem amor você não é bom. Sem amor nenhum fruto é cultivado. Permanecei no meu amor, disse Jesus. João 15, 10. Assim como eu tenho permanecido no amor de meu Pai, permanecei no meu amor. Amar. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de amar e receber amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Tiago fala para os seus leitores: não erreis, meus amados irmãos. Então ele estava ensinando que os irmãos eram amados por Deus. Faça essa grande descoberta. O amor de Deus por você não diminui, mas o seu amor por Ele pode diminuir. Deus nunca deixa de amar o Augusto, mas se o Augusto não tiver cuidado, pode esfriar o amor por Deus. Temos que ter cuidado. Todo cuidado é pouco, porque o amor pode esfriar quando damos margem a outras coisas, quando Cristo deixa de ser o centro e nós jogamos Ele para o lado da vida, como diz o outro, escanteio da vida, ele deixa de ser o centro. Jesus tem que ser o centro. Ele é Senhor. Coloque Jesus no centro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E pratique justiça. Quando se preocupamos com a justiça, o amor está bom. Quando se preocupamos em se desviar do mal, o amor está bom.
Quando se preocupamos com o próximo, o amor está bem. Mas quando começa a entrar orgulho, egoísmo, indiferença, lascívia, maus pensamentos, impureza, prostituição, aí são guerras contra o amor de Deus. O amor de Deus nos liberta do fruto da carne. É interessante, as obras da carne começam com prostituição, a prática de impurezas. Os gregos tinham muita preocupação com isso, atormentaram Paulo com tantas perguntas. E agora, Paulo, a respeito do nosso corpo, nós que estamos acostumados a viver sem regras, como é que vamos fazer, hein, Paulo? E Paulo responde: glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Um dos pecados mais graves é a imoralidade. Jesus falou: do coração é que sai maus pensamentos, prostituição, adultério, blasfêmia, loucura, calúnias. Isso contamina a alma. Mateus 15, 19. Compare esse texto com Gálatas 5,19. Mateus 15, 19. Compare com Gálatas 5,19. As obras da carne. Começa com prostituição, que é a prática de impurezas. Se alguém tem esperança do céu, se estamos cada dia mais idosos, com esperança, o que disse João? Purifica-se a si mesmo. Se alguém tem essa esperança de entrar um dia no céu, purifica-se a si mesmo. Paulo diz a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. E Timóteo era jovem. 1 Timóteo 5, 22. Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. 2 Timóteo 2, 22. Foge dos desejos malignos da mocidade e segue a justiça. Segue o amor. Segue a paz com aqueles que com o coração puro invocam a Deus. Caminha com os crentes, jovem, porque eles buscam a Deus. Anda com os cristãos. Provérbio 13, 20. Anda com os sábios e serás sábio. Aleluia. Vamos ler aqui esse texto? Eu falei, mas vamos ler. Provérbios 13, versículo 20. É bom você manter o companheirismo com alguém que é mais espiritual do que você. Essa é a regra, para se fortalecer. Provérbio 13, 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Aleluia. Anda com quem teme a Deus e você terá recompensa. O salmista diz assim: companheiro sou de todos que te temem. Salmo 119, 63. Se não me falha a memória. Companheiro sou de todos que te temem e guardam teus preceitos. Você tem andado com quem? Com alguém que te enfraquece ou com alguém que te fortalece? Com alguém que te enfraquece ou com alguém que te fortalece?
Eu estava querendo lembrar ontem um texto, mas ainda não consegui lembrar. Os soldados de Saul iam se enfraquecendo, e os soldados de Davi iam se fortalecendo. Alimente tudo que fortalece a fé, e não alimente tudo que enfraqueça a fé. Gostaria que cada irmão lesse esse livro, de John MacArthur, Sociedade Sem Pecado. Já li umas 3 vezes, há muito tempo atrás. Ontem encapei ele, anteontem encapei. Está brilhando a capa, mas é um livro antigo. A igreja aceita o popular evangelho da autoestima ou reconhece a terrível realidade do pecado segundo a Bíblia? Há 2 tipos de evangelho hoje, né? Evangelho de Jesus Cristo, que prega contra o pecado, e evangelho popular da autoestima, que não prega contra o pecado. Não prega contra a culpa do pecado. Né? Deus habita em qualquer um, viva como quiser. Então, à medida do possível, os irmãos que queiram ler, vamos nos corresponder para a leitura desse livro. Eu estou querendo até tirar umas xerox para que os irmãos possam meditar nesse livro. Sociedade sem pecado. Eis aí Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, fomos chamados, antes da fundação do mundo, para ser santo, irrepreensível, em amor. Aleluia! O amor de Deus. O amor de Deus deve envolver a família, a igreja, e através de nós invadir a sociedade, né? O amor de Deus. O amor de Deus não espanta, acolhe. O amor de Deus não cria inimizade. O amor de Deus faz amizades. O amor de Deus constrói, não destrói. O amor de Deus é que impulsionava Paulo a evangelizar. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo me constrange a falar dele. O amor. Se você ama, o teu coração é uma fonte de água viva. Mas se o amor vai esfriando, a água vai secando. Temos que orar, como Paulo pediu oração aos romanos. Eu rogo, irmãos, para que o amor do Espírito Santo nos livre dos rebeldes que estão na Judéia. Ele pediu oração para os romanos para ir para a Judéia. Depois ir para outro lugar. Tinha muitos projetos, né? Muita determinação. Paulo. Ele era um homem colérico, um homem de linha de frente. Por quê? Porque o Espírito Santo fez assim. Irmãos, não queira imitar ninguém. Paulo diz, eu sou o que sou. E a graça comigo não foi em vão. Trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu. A graça é que está comigo. Uma vez uns irmãos chegaram para mim, oi Augusto, vai ser grande o seu galardão no céu. Você está enganado. Você está muito enganado. Quantas pessoas estão orando por mim que o galardão vai ser maior? Hã? É. Não existe desigualdade no Evangelho, é tudo igual. E haja igualdade, disse Paulo, 2 Coríntios 8,14. E haja igualdade, todos iguais. Essa pandemia tem nos ensinado, né? Que não existe rico, não existe pobre, não existe ciência, não existe tecnologia.
Existe sim. Ela está nos ensinando que somos iguais. Não adianta ter orgulho, preconceito, diferenças, nada disso. É uma época para pregar o Evangelho. Todo mundo mascarado, não com medo da Covid, com medo da morte mesmo. Então você fala, a morte morreu. Não tem morte. Jesus disse, quem guardar a minha palavra nunca morrerá. Você tem guardado? Como se não tem ouvido? João 8,51. Quem guardar a minha palavra. Tu não tens 50 anos e está dizendo que viste Abraão? Abraão se alegrou em ver o meu dia. Ué, tu fala blasfêmia? Tu não tens 50 anos e já viste Abraão? E o que Jesus respondeu? Antes que Abraão existisse, eu já existia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Então Jesus é para sempre. Ele é presente no nosso coração. O seu amor nunca esfria por nós. Aqui numa mensagem de quarta tarde, escutamos falar, pastor Nívio. Ele disse uma frase que eu nunca escutei. Deus não quer te perder. Não. Deus não quer abrir mão de você. Ó, faz assim. Deus não quer abrir mão de você. Às vezes a gente abre mão de Deus, né? Quantos abrem mão do Evangelho? Quantos vendem o Evangelho por uma hora de prazer? Compra a verdade, não a vendas. Compra a disciplina, não a vendas. Compra a sabedoria, não a vendas. Compra a verdade, não a vendas. Então a Bíblia manda adquirir as virtudes e não vender. Não podemos se vender. Elias chegou para Acabe. Acabe, já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos de Deus? Acabe foi um dos maiores pecadores do Antigo Testamento. Elias chegou. Acabe, já te vendestes para fazer mal aos olhos de Deus? Acabe esqueceu que foi comprado por bom preço. Jesus morreu por Acabe? Isso é claro. Jesus morreu por todos que já foram, existem e vão nascer. Se Acabe está no inferno, foi Deus que mandou? Não. Deus não manda ninguém para o inferno. Cada um vai por sua livre escolha. Quando deixa de escolher Cristo, está indo para lá. Quando se justifica a si mesmo, está indo para lá. Quando coloca uma religião no lugar de Jesus, está indo para lá. Quando coloca uma igreja no lugar de Jesus, está indo para lá. Quando saímos de Jesus, estamos indo para lá. Não saia de Jesus. É bom, é muito bom, ó como é bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, ó como é bom ter Jesus no coração. Viver com Ele, bem pertinho dEle, ó como é bom ter Jesus no coração. Viver com Ele, bem pertinho dEle, ó como é bom ter Jesus no coração. Ter Jesus no coração é ter a palavra dominando o seu coração. A palavra faz você não pecar contra Deus. A palavra acrescenta amor a Deus. A palavra gera temor a Deus. A palavra é tudo.
Nada sem a palavra de Deus. Tudo com a palavra de Deus. Por isso que cada versículo da Bíblia tem valor. Tudo leva à cruz. Martinho Lutero disse: leia o Salmo 19, Salmo 119 em alta voz e trace uma linha reta até a cruz. Martinho Lutero. Leia o Salmo 119 em voz alta e trace uma linha reta até a cruz. O que quer dizer isso? Que a Bíblia aponta para Jesus. Cada versículo é cristocêntrico. As palavras ditas por Satanás não é inspirada pelo Espírito Santo. Quando Satanás disse: atira-te daqui, porque está escrito no Salmo 91, Deus dará ordem aos seus anjos. Essas palavras que Satanás falou não é inspirada pelo Espírito Santo. O registro dessas palavras pelos evangelistas é inspirado pelo Espírito Santo. Deu para entender? O registro dessas palavras é inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia é um registro das histórias de Deus e um registro das doutrinas de Deus. A Bíblia é um livro doutrinário. É um livro Deus agindo por trás da história e trabalhando na história, enchendo o coração do homem de boa doutrina. É a Bíblia. Amemos a Bíblia. O salmista diz: eu amo tua palavra, Senhor, porque ela é muito pura. A leitura da Bíblia purifica o coração, a mente, a alma, a vida. Amém, irmãos? Fomos chamados para ser santo, irrepreensível, mas o remédio é o amor. Se você esfriar no amor, vai perder a preocupação com a santidade, vai perder a preocupação com o ministério, vai perder a preocupação com a sua alma, vai perder o medo do inferno e vai perder o medo do pecado. Você tem medo do pecado? Eu tenho. Eu estou pedindo para Deus. Deus me dá medo do pecado, porque com medo eu passo longe dele. Temos que passar longe do pecado. Como Jó, sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O pecado está no Oriente, eu estou no Ocidente. O pecado está no Ocidente, eu estou no Oriente. Longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Antes ensinarei o caminho bom e direito. Quem foi que falou isso? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes ensinarei o caminho bom e direito. Samuel. Segundo Samuel 12, 23. Longe de mim que eu peque contra Deus. O pecado que tão de perto nos rodeia. Deus está mais perto que o pecado. E não o contrário. O diabo está em derredor, mas longe de Deus está ao redor. Oremos. A tua palavra, Senhor, é viva. A tua palavra, Senhor, fala de muitas maneiras. A tua palavra nos corrige, nos ensina, nos consola. Ajuda, Senhor, que essa palavra alcance alguma família, algum irmão, algum desviado, algum necessitado. Ó Senhor, quando eu estava vindo para cá, na linha do trem, um jovem fumando maconha, ele me parou e disse: você está indo para a igreja? Estou. Ele falou assim: eu já fui líder de célula. Quando tem culto nessa igreja? Eu falei: terça, quinta, domingo e hoje à tarde. Rapidamente acionei ele e vou mandar mensagem.
O nome dele é Eric, um jovem de 22 anos, fumando maconha. Ele apagou para conversar comigo. Falei, pode continuar aceso, Deus te conhece. Não precisa ter medo de mim. Tem que ter temor a Deus, que você perdeu. Aí evangelizando e tal, acionei ele. Já está sendo discipulado. Um jovem chamado Eric. Olhe por ele, Eric. Eu falei do plantão da igreja, que os obreiros estão aqui para ajudar, aconselhar. Falei do programa de rádio, já vou mandar para ele esse programa. Aleluia. Então é assim, né, irmãos? Deus trabalha de muitas maneiras. Deus quer salvar jovem, criança, idoso. Deus usa a nossa vida, né? E não usa também. Deus é absoluto, não pede licença para ninguém, né? Obrigado, Senhor, por esse dia. Oro mais uma vez que a tua palavra, Senhor, possa salvar o Eric do vício. Ele é um jovem maleável para conversar. Eu perguntei para ele, você acha que o vício é pecado? Ele disse, sim, eu preciso deixar. Senhor, salva o Eric. Ajuda ele a vir aqui num culto de jovem. Ajuda ele a vir aqui no plantão. Ajuda ele a vir aqui conversar com alguém. Ajuda, Senhor, ele a deixar o vício. Que o Senhor possa me dar outros encontros com esse Eric, para continuar o discipulado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo nesse dia. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma cada obreiro nas tuas mãos, cada irmão. Aquele que está enfermo, abençoa, Senhor, as irmãs e irmãos que estão enfermos. Abençoa, Senhor, o culto da tarde. Vai preparando os corações daqueles que vão vir, aquele que vai trazer a tua palavra. Vai preparando os corações. Aqueles que precisam da Santa Ceia, que provavelmente vamos levar. Todos os trabalhos, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus. Amém.